Alô? Olá! É assim, há sempre uma de nós que tem que ficar no escuro, porque o Instagram diz que não gosta que toda a gente apareça. Será? Não Sim. é? Os nossos inícios são sempre espetaculares. Eu Por vou- que será que isto não dá? não sei, olha, eu vou-me chegar assim um bocadinho mais para trás, para ver se a minha cara não fica gigantesca no ecrã. E pronto. Estou a ver, mas pronto, eu acho que Não, estás maravilhosa. e isto bate com aquilo que nós estávamos a pensar em falar hoje, não é? Bate, Esta parte, estávamos a tentar sempre pôr a coisa o mais perfeitinha possível. E o é Instagram verdade. ajuda-nos sempre a lidar com a frustração da perfeição não existir, já viste? É verdade. Olha, eu nem as horas consigo ver. Tu consegues ver as horas desse lado? Não, consigo ver no computador que está ligado. Vou Pronto, vendo. ok, boa. Vais vendo as horas. Então controla aí tu o tempo, porque isto hoje é para nós estarmos aqui 20 minutos, meia horinha no máximo, não é? É, isto aqui é fast food hoje, não há. Tu não estás a ver, mas pronto. Olha, ainda bem que tu lidas bem com o facto de não estás a ver a minha cara, porque eu, quando a última vez falámos e não vejo a tua cara, a mim custa muito. Interagir só com a minha cara. Custa muito. Bem, Pois olha, hoje é deste lado. Está tudo bem. Pronto, eu vou imaginando aqui a tua expressão aqui deste lado. Mas a gente também já se conhece o suficiente para percebermos pelo nosso tom de voz, não é? ai, agora deixaste-me num lugar que eu não sei se consigo. Não sei, não sei. Então, olha, o que é que a gente vai falar hoje? Perfeccionismo, não é? Sim, senhora, vamos atacar este bicho monstruoso do qual muita gente padece. Do perfeccionismo. Eu sou uma dessas pessoas. Olha, eu tenho uma frase que costumo dizer aos meus filhos, que no outro dia fui questionada sobre ela. E não é nada de especial, mas tenho uma frase que costumo dizer aos meus filhos que é a perfeição não existe. Hum. Para achar logo expectativas. Mas depois alguém, um adulto, uma adulta para ser mais específica, questionou-me e disse-me assim: mas, Isabel, mas a perfeição existe. E eu parei um bocadinho para pensei, e realmente a natureza, para mim, é perfeita. Tudo acontece sem grande necessidade de livro de instruções ou grandes regras. Elas existem e a natureza é perfeita em si. E eu até Uhum. costumo dizer que os bebés são o mais perfeito que nós temos enquanto seres humanos porque nascem de duas células, desenvolvem, sem ninguém dizer nada, meter o bedelho. Nós só vamos lá espreitar a ver se está tudo a correr bem, né? Que às vezes não corre bem. Mas nós somos realmente perfeitos. Sim, é Mas nós verdade. A somos natureza, dentro do caos da natureza, há perfeição. exatamente, exatamente. Por exemplo, uma árvore. Olha, isso é uma ideia muito boa. Uma árvore cresce, não é? Desenvolve os ramos, desenvolve as folhas, eventualmente o fruto, e não há um fruto igual ao outro, não há um ramo ou uma folha igual à outra. É a perfeição É. dentro da imperfeição, não é? Ou é a imperfeição dentro da perfeição. Isto levou, esta conversa comigo e com esta pessoa, levou-me a chegar a esta conclusão de que a perfeição existe, realmente, e nós, seres humanos, temos sempre, como vivemos num lugar perfeito, que é a natureza, temos sempre um objetivo muito grande de ser perfeitos. Mas eu acho que aqui há um. Será que é dualidade a palavra? Não sei, mas que é. Nós temos que saber que a perfeição existe, mas não Uhum. nos podemos exigir a todo momento ser perfeitos, Ok. porque isso é uma utopia. Portanto, há aqui uma incongruência na minha frase. Eu sei, mas é um tema que eu gostaria muito de refletir contigo, porque realmente, depois daquela conversa, eu comecei a pensar assim: se calhar não devia dizer aos meus filhos que a perfeição não existe. Será que isto lhes tira a vontade de fazer melhores? De tentar Pois. fazer cada vez melhores? Porque a minha Uhum. intenção, e aqui há uma coisa por trás, não é? A minha intenção era baixar as expectativas ao ponto de façam o melhor que vocês conseguirem. Não tentem ser perfeitos, porque como a perfeição não existe, há uma frustração constante, porque nunca se atinge. A Uhum. minha, a minha intenção como mãe é poupar a frustração, certo? Ok. Se calhar não devia ir por aí, porque as crianças precisam de aprender a lidar com a frustração. Mas eu acho que esta é a minha intenção, era poupá-los de lidar com esta frustração de perfeição não existir. Mas será que lhes retiro a vontade de cada vez tentarem ser melhores? Onde é que está o equilíbrio, Ana? Chuta Pois. aí. É uma boa pergunta, não é? Onde é que está o equilíbrio? Eu acho que o equilíbrio está no facto de nós percebermos que podemos efetivamente dar o nosso melhor, sabendo que o nosso melhor pode não ser a nossa ideia de perfeição, ou Uhum. de 100%,
ah, mas também nos sentirmos tranquilos com isso. Se eu, no meu melhor, em determinada situação, eu não atinjo os 100%, aquilo que para mim, na minha percepção, é um 100%, é a perfeição, não é? No seu máximo, mas se eu dou o meu melhor e atinjo uns 80%, ok, como é que eu me sinto com isto? Se eu sinto leve relativamente a isso, sabendo que desta vez eu conseguir até a um 80, pode ser que eu numa próxima vez eu vou aprender que já consegui até o 80, vou conseguir ir até o 85 e estou tranquila com isto. Eu acho que o equilíbrio está aqui. É tentarmos sempre fazer melhor, aceitarmos até onde nós conseguimos ir naquele determinado momento, naquelas determinadas circunstâncias e perceber que qual é a aprendizagem que eu tiro daqui e perceber que eu posso sempre conseguir esforçar-me para fazer cada vez melhor. Sendo que isto não represente, eu acho que aqui é que está a chave, que não represente um peso para mim. Isso. Eu acho que era esse peso que eu sempre tentei tirar dos meus filhos, porque depois eu digo-lhes muito isso que estás a dizer do façam o vosso melhor. E um dia o vosso melhor será 80, há dias em que o nosso melhor não é 80, são 50, porque naquele dia doemos a barriga, não dormimos bem, o vizinho fez barulho. O equilíbrio se calhar será em fazermos sempre o melhor que conseguimos no momento, aprendendo com os erros, não é? Voltávamos aqui para outro caminho, até podemos ir aqui pelo caminho do haver erros ou não haver erros, mas é cada dia a perfeição, o sítio da perfeição pode ser diferente. Mas teoricamente a perfeição não tem sítios diferentes, não é? É sempre o mesmo sítio. Não sei se isto fez algum sentido para ti, mas Fez muito sentido, porque, por exemplo, eu trabalho muito com mulheres que querem emagrecer, não é? olha, bom exemplo, sim. Por exemplo, aqui há uma ideia, até já existe uma ideia pré-concebida do que é ter um estilo de vida perfeito ou ter uma alimentação perfeita, não é? Uhum. E quantas vezes é que nós ouvimos, mas ouvimos em todo o lado, aquela questão de hoje comi um chocolatinho ou comi um chocolate já errei, já fiz mal, já saí daquilo que é a minha linha de perfeição, não é? Sim. Ou seja, uh, essa necessidade de perfeição, de sermos perfeitas, depois manifesta-se em tantas áreas da nossa vida que esta percepção que nós temos, e a minha percepção de perfeição, que certamente será diferente da tua. Claro. Se calhar eu vou procurar esta perfeição em coisas que se calhar tu procuras noutras, não é? Mas será sempre uma percepção nossa, aquilo que é a minha própria percepção. Claro que vamos aprendendo com o ambiente onde estamos à volta, como eu estava, era o caso aqui das dietas, não é? Pressupõe aqui uma ideia de perfeição. Para eu atingir o corpo perfeito, eu tenho que ter uma alimentação perfeita, eu tenho que fazer exercícios físicos também de uma forma perfeita, tenho que ser consistente de uma forma perfeita e ainda estar perfeitamente motivada para tudo isto. Ou seja, a perfeição está sempre aqui muito presente nesta ideia, por exemplo. Eu fui buscar este exemplo só. Mas esse exemplo é fantástico do emagrecimento, porque o que eu noto é, cada vez mais tenho necessidade, cada mulher que aparece para emagrecer, em gerir expectativas e do que isto de perfeição, do que é que essa imagem do corpo perfeito, ou da dieta perfeita, ou do ser perfeito a seguir este processo. Porque isto não existe. Temos que ir lidando com aquilo que surge, não é? Não é. E há dias que vão ser piores. Há dias em que imagina, a pessoa não dorme, como deve ser porque o filho a acordou, ou qualquer coisa, o vizinho fez barulho. A pessoa toma consciência de que se calhar o dia a seguir comeu um chocolatinho ou foi comer uma batata frita. Não deixou de ser perfeito o processo. Aliás, eu acho que isto acontecer torna a pessoa mais consciente. Há coisas que me retiram daquele sítio onde eu quero estar, então vou ter que olhar para elas para poder lidar com elas de outra forma. É aquela coisa do sentir-me logo frustrada sem olhar porque é que a frustração me está a ensinar. Isto está a fazer sentido o que eu estou a dizer. Tá. Eu noto que esta coisa do não saber lidar com a frustração é uma coisa que vem muito ligada
à perda de peso. Não sabemos lidar com a frustração de não sermos perfeitos, às vezes não conseguimos seguir tudo à risquinha, 100%. Se calhar uma coisa vem muito da nossa infância, não é? Porque a forma, às vezes, voltando aos meus filhos e aquilo que eu estava a falar, porque a frase do meu pai ou da minha mãe é dita com uma intenção. E às vezes eu não recebo essa intenção. Eu faço a minha interpretação enquanto criança. Ai, vê lá se para a próxima tiras melhor nota. Mas se calhar isto é só a forma do meu pai e da minha mãe me incentivarem a estudar mais. Mas em vez de dizerem, não foram específicos, né? Não foram, filho, olha, eu não sei se estudaste muito ou pouco desta vez, mas se calhar para a próxima, se quiseres ter melhor nota, vais ter que estudar um bocadinho mais. Ou, bem, isto pode ser feito de outra maneira, né? Tipo, como é que Sim, te mas sentiste, ainda como é que não assim, sentiste, o que é que podes fazer melhor. Mas ainda assim pode levar àquela percepção. Não vais controlar a percepção que a criança poderá ter, independentemente daquilo que nunca. tu possas dizer também, não é? A percepção da criança é a percepção da criança, que é diferente da nossa. Sim, e vem sempre de um lugar egocêntrico, porque a criança tem o mundo a girar à volta dela, é mesmo assim que é a primeira infância e faz sentido, é assim que o mundo foi construído, é a perfeição da natureza, o egocentrismo da primeira infância. Mas esta coisa de ter que aprender a lidar com a frustração para o emagrecimento acontecer sem culpa e com responsabilidade. Concordas? Ok, aprender a lidar com a frustração. Ahm, Eu juntaste assim aprendi, a frustração e a culpa na mesma frase. pois E juntei muita coisa, não efetivamente são os foi? tais pesos que nós vamos carregando porque existe esta ideia, que eu acho que já é uma ideia que está presente na nossa sociedade, não é? Esta ideia de que se tu queres emagrecer, fecha a boca, se tu queres emagrecer é só fazeres tudo muito bem feito e está tudo bem, não é? Ora, então uma pessoa que é magra, que não tem questões de com o peso, ela tem uma vida perfeita. Ela é assim tão perfeita no seu dia a dia, dentro daquilo que é a minha percepção de perfeição. Se calhar não, não é? Se calhar não segue aquelas regras todas que é suposto seguir de alimentação. Se calhar come um chocolate de vez em quando. Se E calhar. ainda assim é magra, não é? Portanto, não acho que seja necessariamente um sinónimo de ser magra é ser perfeita, ou viver sem frustração, ou viver sem culpa, porque a vida acontece, independentemente do tamanho que o meu corpo possa ter. Eu vou ter que lidar com a frustração, como estavas a dizer, né? Aprender a lidar com a frustração. Eu vou ter que lidar com os medos, eu vou ter que lidar com a alegria, eu vou ter que lidar com um chocolate à minha frente. E decidir no momento se aquele chocolate faz sentido ou não para o que nós estamos a sentir. Ai, faz muito sentido que eu estava muito aborrecida. Certo? Então depois vamos tratar que o aborrecimento não esteja compensado com o chocolate. Mas primeiro Claro. temos que tomar consciência. É aquela coisa, nós não conseguimos trabalhar aquilo que não sabemos, não é? Nós, sem tomar consciência, não conseguimos mudar. Uhum. Mas, mas voltando à perfeição, podemos falar de outras áreas da vida. Por acaso agora o emagrecimento calhou aqui, não é? Esta Calhou por busca tanto. Foi só um exemplo, né? Podemos aplicá-lo em tanta coisa. não estava a pensar, Sim. até no emagrecimento de mulheres, repara, e tu também deves falar muito sobre isto, que é, não há um peso fixo, portanto não há um peso perfeito, porque nós somos cíclicas, porque é natural, nós no inverno há 1 quilo ou 2 que se costuma ganhar e tem uma explicação biológica de proteção, de aquecimento, de estarmos mais preparados para reservas energéticas, vem do tempo das cavernas. É normal no verão esse quilinho ser mais fácil dele ir à vidinha dele, porque está mais calor, já não é biologicamente. Está-me a faltar a palavra, mas já não precisamos dele biologicamente, já não nos faz É falta. proteção, é um mecanismo de proteção que o corpo vai tendo, vai se adaptando às circunstâncias onde está. Portanto, a primeira coisa é perceber que não há um peso perfeito. Há ali um sítio entre os números que a balança às vezes diz, que é outra coisa que tu deves falar imenso sobre esta coisa dos números, da balança serem para olhar ou não. Há ali um sítio onde nós nos sentimos bem ou não. E o sentir bem agora também pode ter muitas formas de interpretar, mas vamos deixar assim no geral. Mas, porque há ali um sítio onde nós nos sentimos, mas não há um peso perfeito. Porque no inverno pode ser um e no verão pode ser outro. Aquilo que alinha mais, se chegar ao verão, eu posso sentir que se calhar não estou bem, não me sinto bem. Uhum, Mas no uhum. inverno aquilo que alinha ser o que está. Normalmente quem nos procura não quer perder 1 quilo ou 2, vamos deixar aqui, como é óbvio, mas há que entender que
estas variações são normais, era isso que eu queria E dizer. mesmo nem precisamos de esperar por estações do ano para perceber essa oscilação que existe ou que nós sentimos, não é? Basta durante o ciclo do mês, por exemplo. Sim, Há uma altura em que provavelmente nos vamos sentir mais inchadas, há outra altura em que vamos sentir muito melhor connosco. Portanto, estamos aqui também a viver as nossas hormonas todas. E esta oscilação pode haver um dia em que eu possa não ir à casa de banho ou não beber tanta água, e no dia seguinte, se calhar, eu vou encontrar aqui alguma diferença. Essa questão também com a balança é importante, porque se nós não medirmos, é também uma não temos métrica. como, É uma como... métrica, né? É um número Exatamente. objetivo. Mas é só isso. Agora, o peso que ela possa trazer, ou aquele número perfeito que eu possa estar à procura, pode trazer o quê? Pode trazer aquilo que me leva a aumentar o meu peso, não é? Pode-me trazer frustração, pode-me trazer. Exatamente. Lá está, que é aquilo que tu estavas a falar, de os tais pesos associados a tudo isto. Aquela minha necessidade de ser perfeita. Mas mas agora se calhar ia deixar aqui outra ideia, que é esta minha necessidade de ser perfeita, mesmo direcionado ao emagrecimento, Ah, provavelmente se eu sou uma mulher que quer emagrecer e que quer fazer tudo perfeito, tudo certinho, direitinho, provavelmente eu sou assim noutras áreas da minha vida. Ou no trabalho, ou em casa, ou na educação dos meus filhos, ou não interessa. Provavelmente, se eu vou procurar ser perfeita aqui nesta área, significa que provavelmente eu também quero a perfeição noutras áreas. A perfeição é algo que me acompanha algumas vezes em algumas áreas. Faz sentido isto? faz. Eu até pensei que fosse agora tomar o caminho de onde é que isto vem, esta perfeição. Porque esta perfeição vem da primeira infância, em quando percebemos que somos amados, vistos, compreendidos e que pertencemos, ou seja, que temos pares, quando somos perfeitos. Há uma ideia que começa lá atrás, em que tens que fazer bem para eu te poder ver ou te poder amar, ou tens que ser mesmo perfeitinha, perfeitinha. Porque Para se eu poder... for o mais perfeita possível, aquelas pessoas vão gostar mais de mim. Exatamente. Portanto, se eu não for perfeita, eu não tenho pessoas comigo. E nós somos seres sociais que precisamos de pertencer a qualquer lado. Fica já aqui a ideia, que é uma coisa que eu também costumo falar e que já falamos várias vezes, que é não existem pessoas que não querem estar com pessoas. Há pessoas mais reservadas, mas nós somos todos, nós somos seres sociais por natureza, nós gostamos de interação, ok? Ser ermita não é natural. Tu concordas comigo, né? Já falámos, se calhar, uma vez sobre este assunto. Uhum. Portanto, porque há pessoas que chegam e dizem: não, eu estou muito bem sozinha, eu gosto muito bem. Certo, eu também adoro estar sozinha. Eu adoro estar comigo própria. Não é disto que estamos a falar. Estamos a Agora, a falar. nossa sobrevivência pode ficar comprometida com esse isolamento, ou seja, se olharmos lá para trás, pela forma como nós, se olharmos para as cavernas, para o tempo das cavernas, não é? Nós precisávamos de estar numa tribo, não é? Pertencer à nossa tribo para podermos sobreviver. Faz parte, somos assim. Sim, desenvolvemos a parte social exatamente porque percebemos que sobrevivemos em comunidade. Nós não sobrevivemos sem ser em comunidade. Portanto, há uma parte nossa que quer sempre conectar-se com alguém. Ser visto, ouvido, compreendido por alguém. Pertencer, não é? A uma realidade comum. Pronto. Mas esta história da perfeição, lá atrás, está muito ligada a isto do ser amado, não é? Sim. E acontece muitas vezes aquilo que tu também estavas a trazer da ideia de então, se a perfeição não existe, e se nós dissermos assim, sim, a perfeição não existe, é melhor feito do que perfeito, e por aí fora, Olha que por um frase tão lado, boa. É melhor feito do que perfeito. Nós já discutimos esta frase perfeito. várias vezes em off. Várias vezes. Era algo com o qual eu lidava muito, mas mesmo muito, e que me limitou durante muito tempo, que levava-me ao quê? Hoje ainda lido com esta minha necessidade da perfeição, contudo já sinto maior leveza relativamente a isso. Já Mais estou mais equilíbrio. tranquila. Exatamente, o tal equilíbrio. Que se calhar vou tentar dar sempre o meu melhor, sabendo que às vezes o meu melhor vai até um determinado nível, outras vezes vai até outro, outras vezes rebenta a escala e por aí fora. Mas no sentido em que se eu olhar para trás,
e aquela minha necessidade de se é para fazer, faço bem feito, e era aquilo que fosse. Se é para fazer, eu faço bem feito. Então, se eu tivesse alguma dúvida, se cá dentro da minha caixinha existisse a dúvida de se calhar para fazer determinada coisa eu não vou ser assim tão perfeita, eu vou esperar. Vou estudar mais, vou saber mais, vou perguntar mais, mas eu vou procrastinando, ou seja, vou adiando o fazer dessa coisa, porque eu estou sempre à espera do momento ideal, o momento perfeito, a minha capacidade perfeita, tudo perfeito para eu conseguir fazer aquela ação ou aquela coisa da forma perfeita. E honestamente perdi muitas oportunidades na minha vida à espera desta perfeição. Porque o perfeito não existe. Voltamos à frase que eu digo aos meus filhos: a perfeição não existe. Se tu estiveres à espera do momento ideal, do momento perfeito, da pessoa perfeita, da competência perfeita, nunca fazes, não é? Nunca vais fazer a primeira vez porque não vai ser perfeito. Era E mesmo aquela frase do mais vale feito do que perfeito, nós já falamos várias vezes sobre ela, é isto, né? Do tipo, se estiveres à espera do perfeito, não vai acontecer. Mas também não podemos deixar cair no. O equilíbrio está no meio, acho eu. Também não podemos ir ao ponto do faz de qualquer maneira, porque eu também não consigo estar nesse lugar do faz de qualquer maneira desde que apareça. Esse lugar também não é para mim. Porque eu acho que, tal e qual como todas as nossas emoções, e eu costumo falar sobre isto, que é o medo é bom, o medo protege-nos, não é? O medo de não ser perfeitos também, em modo equilibrado, vai nos impedir de fazer coisas que não estão simplesmente nem satisfaz, não é? Vá pôr aqui numa escala qualitativa, tipo, é para fazer, ok, mas é para fazer com o melhor que conseguirmos naquele momento. Não é à balda, é o que eu queria dizer. Estás a ver? Porque não podemos ir aos extremos. A perfeição não existe, portanto vamos pôr de qualquer maneira. Não, de qualquer maneira. É para fazer, vou despachar, está feito e fica de qualquer maneira. Não. Também, porque isso não é equilibrado. Porque se eu consigo fazer melhor, eu acho que nós devemos fazer bem feito. Eu tenho uma frase que é: não gostas de uma coisa, ok, tenta fazer bem feito e à primeira, que é para despachares a coisa. Estás a ver? Aceita que não vai ser perfeita, mas despachas o assunto. Eu não sei como é que tu lidas com as coisas que não gostas de fazer. Eu respiro sempre muitas vezes fundo, praguejo muito, e depois faço o melhor que consigo. Eu acho que foi com estas coisas que eu aprendi a fazer o melhor que sei sem ser perfeito. Se elas têm que ser feitas, e tu estás cá desde o momento em que eu entrei nas redes sociais e aprendi muito contigo, e tu sabes que isto para mim era uma coisa que me pesava horrores, não é? Tipo, fazer e ter que fazer e nananã. Depois cheguei ao ponto, não vai ser perfeito, não. Mas tem que ser feito, não é? Vou fazer o melhor que sei com o que tenho agora, com o que tenho disponível, não é? E eu acho que isto é um equilíbrio. E também encontrar estratégias para lidar com aquilo que estavas a dizer, fazer as coisas que nós não gostamos. E tu deste a ideia de uma estratégia, não é? Pronto, olha, se é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas que eu tenho de fazer, vou despachá-la e fazer o mais rápido possível e pronto, está feito, não é? Sim. Há quem demora muito tempo a começar, não é? Há quem, quando não tem uma coisa que não gosta, demora imenso tempo a começar, porque nunca sai daquele eu não gosto disto, eu não gosto disto, eu não gosto disto, eu não gosto disto. E isto, olha, faz lembrar uma coisa que tivemos a falar há pouco tempo de uma colega brasileira isto é uma coisa de criança, não gosto, não vou fazer. Pá, somos adultos, não é? Não gosto. É fazer olha, o que precisa ser feito. Olha, exercício físico. Epá, eu não largo aqui a parte do corpo. Odeio. A palavra que eu tenho para o exercício físico é odeio. Opa, mas espera. E faço todos os dias. Porque eu tenho uma crença sobre esse assunto. Ok. Vou partilhar contigo. Imagina, eu não odeio exercício físico. E eu acho que também não odeias todo o exercício físico. Nós temos crenças que tem que ser o exercício físico X, Y, Z. Mas a verdade é que não. E na minha crença, não. Nós temos um exercício físico, todos nós temos alguma coisa que mexe o corpo, que acelera o metabolismo, que ativa o sistema cardiorrespiratório, que nós gostamos. No meu caso, e quem me conhece sabe que eu gosto muito de fazer yoga, tudo o que for assim mais tranquilo, eu sou uma pessoa muito acelerada, portanto, tudo aquilo que me trouxer para outro sítio de interior, de introspecção, de calma, eu agradeço. Eu gosto muito de nadar. Agora diz-me lá, põe-te a correr. Pá, odeio correr. Não vale. Ai, mas Isabel, para emagrecer 30 quilos tens que correr todos os dias. Pá, vou ficar gorda.
Esquece. Porque eu ia correr e eu tenho a certeza que o meu corpo não ia alterar o meu metabolismo. Porquê? Porque eu ia libertar tanta adrenalina, de raiva, para fazer uma coisa que eu não gosto. Percebe? Eu acho que isto é uma tomada de consciência que eu trago sempre às pessoas que me procuram para emagrecer, que é procura alguma coisa que liberte os outros neurotransmissores. A serotonina, a ocitocina. Liberta a adrenalina, isso já a gente liberta o dia todo, no trânsito, nas coisas que não gosta de fazer, que somos adultos e temos que fazer. Portanto, eu acredito que há aí qualquer coisa que tu encontraste que de alguma forma te liberta um bom neurotransmissor. Sendo que não há maus e Sim. bons, mas Ou seja, acabei por encontrar estratégias para lidar com o momento do exercício físico. Primeiro, comecei a perceber que não tem que ser perfeito. ora, também é dizer. Outra coisa, comecei a perceber que teria que ser algo que fosse curtinho, ou seja, eu tenho que fazer o exercício físico, eu tenho que mexer o corpo, mas eu não quero estar a perder uma hora. Outra coisa, tenho que fazer em casa, porque eu não estou para ir para a rua e estar com outras pessoas e estar limitada a horários e a um sítio para o fazer. Portanto, eu também criei essa liberdade. E uma coisa que para mim é muito importante e tem sido muito importante é a novidade. Por Ou exemplo, seja, eu não posso, eu sei que me aborrece estar a fazer um exercício físico repetido, em que eu hoje fiz este exercício e senti esta dor, não é? No corpo, ou cansaço, ou quer que seja. Se eu amanhã vou fazer exatamente o mesmo, eu já sei o que é que me espera. Então fico logo desanimada no início e procrastino. E então não faço agora, faço depois. Mas é que se eu não faço agora, não faço depois. Ponto, também já percebi isto. Então acabei por encontrar aqui uma série de estratégias para conseguir fazer exercício físico todos os dias. porque tu conheces muito bem e sabes que a novidade é uma coisa que tu tens que pôr no exercício. Porque a primeira vez que tu fazes essa coisa, mesmo que não gostes dela, tu vais olhar para ela e dizer assim: caramba, eu fui capaz, e vais sentir orgulho, certo? Sim, Mas à sim. segunda que lá vais, tu já sabes que não gostas. E portanto já não vais libertar aquela ocitocinazinha, aquela serotonina, aquele bem-estar. Tu vais libertar muita adrenalina, já estás a fazer do contra. E eu acho Aham. que esse autoconhecimento é extremamente importante para tu fazeres um exercício físico que pode não ser perfeito, porque a perfeição não existe, mas que preencha as tuas necessidades enquanto praticante. Por exemplo, Sim, eu para mim tem que ser uma coisa silenciosa, em princípio. Imagina, vídeo na internet com muito barulho, muita música. Pá, já fui, já me perderam. Não dá. Não consigo pensar. Não consigo. Fico logo atrapalhada. Estás a ver? Então tens que fazer uma coisa sem música. Sim, eu quando escolho alguma coisa, normalmente eu tiro-lhe o som. Se puder, deixar as instruções. Não sei se é porque há aplicativos e há coisas que consegues deixar o som das instruções, mas retirar a música. Correr, já disse, não é. Não é há muita coisa que eu só de pensar em fazer, não é aquilo. A novidade, também tenho essa. Tem que ser uma coisa nova. Está sempre a fazer a mesma coisa, na mesma repetição. Para quem gosta, por exemplo, de controlar muito, quem tenha necessidade de controlar e de previsibilidade, um exercício físico repetitivo pode ser o ideal. Ou sim. seja, não há perfeição, porque o que vai ser perfeito para mim, ou o melhor para mim, não vai ser o melhor para a outra pessoa, não é? É mesmo. Aquilo que funciona para mim, isto é um grande clichê, mas É, aquilo que funciona para mim não tem que ser aquilo que necessariamente possa funcionar para ti, por muito parecidas que nós possamos sentir ou achar que somos, não é? Imagina que eu acho que sou muito parecida com outra pessoa, então eu vou-lhe propor aquilo que funciona para mim. Ok, mas pode não funcionar. Não é? Essa também é uma boa perspectiva. Mas tu falaste aqui de uma coisa que eu acho que é muito importante e anda de mãos dadas com a perfeição, o controle. sim, mas temos o tempo a acabar, está bem? Temos o tempo. Eu Então, tenho se que calhar controlar fica com uma o tempo. próxima. É Com que fui uma eu que próxima. tenho que controlar o tempo e estou aqui a sentir-me responsável por isto, está bem? Ok, Mas fica o controle para a próxima. Avançamos então pelo sim. controle na próxima. Fica Mas, já aqui, fica já aqui no o compromisso para na próxima falarmos sobre o controle. sim. E deixa-me só então embrulhar o que estivemos a falar e agora Boa. ligando aqui ao emagrecimento e às pessoas que querem emagrecer, esta coisa do não haver perfeição.
Porque nós deixámos aqui vários clichês e refletimos sobre os clichês, mas esta coisa do não haver perfeição é as pessoas entenderem quando entram neste processo. O que nós vamos trabalhar, e estou a falar pelas duas, se não concordares, por favor, diz-me, que isto também não se deve fazer, falar pelas duas, mas eu vou falar. Quando se entra aqui neste processo, nós não temos aqui indicação do que é o exercício perfeito para aquela pessoa, porque nós ainda nem a conhecemos. Podemos juntas definir o que é que será o mais conveniente para aquela pessoa. Haver um compromisso que vai haver alguma coisa, mas escolhermos, né? A indicação geral é a caminhada, mas poderá ser dançar, poderá ser fazer trampolim, poderá ser ir para o kickboxing, o que for que fizer sentido para aquela pessoa. Às vezes são coisas que as pessoas têm que experimentar, não é? Que têm que ir ver se resulta com elas. Pronto. Não há comida perfeita, não é? Não há aquela dieta X, Y, Z que resulta com toda a gente. Não há. Até porque se houvesse, não havia N dietas. Havia uma dieta. Uma dieta. Portanto, nós trabalhamos muito emoções, equilíbrio emocional, parte psicológica equilibrada, não é? Estes pesos que nós carregamos, que estão dentro, cá para trás, escondidinhos no nosso subconsciente. É isto que nós trabalhamos muito no emagrecimento. Concordas comigo ou não? Agora dizes, não, Isabel, não concordo. Não, Isabel, não concordo nada. As pessoas para emagrecer têm só que fechar a boca, têm de fazer a dieta perfeita, o exercício físico perfeito e serem mega consistentes. Ok, feito. Não é isto, obviamente, não é? Segue. Não é porque se fosse assim tão simples, toda a gente fazia, não é? Claro. Gente, claro. se o corpo tem pessoas que dizem, eu não consigo fazer tudo isto. Aquilo que a minha vizinha do lado faz e tem ali e consegue os resultados e eu não consigo porque acontece qualquer coisa, um stress qualquer e eu vou logo vou à pastelaria e comprar um bolo. Porque eu sou diferente das outras pessoas, porque eu sou um ser único. E o que nós temos que perceber é porque é que a pessoa tem essa estratégia para lidar com esse assunto, não é? Que neste caso envolve sempre normalmente comida, falta de motivação para o exercício físico, sedentarismo. Por exemplo, aparece, e agora entraríamos aqui para um caminho também muito longo, que é as mulheres que nos telefonam, que nos contactam e dizem, eu não tenho energia para nada. O que eu quero ao final do dia é sentar-me no sofá. Ok? E isto, os terapeutas aqui, é já uma consequência de algo que está muito profundamente noutro sítio. É o sinal, o excesso de peso, não é? Não é, eu diria quase que não é o problema. Porque quando a pessoa resolver o problema, aquele excesso de peso também vai embora. Tu concordas com o que eu estou a dizer? Concordo perfeitamente. É o corpo a gritar. É o corpo a dizer, eu estou aqui, olha para mim, não me estás a ver, eu vou ficar maior. Olha, estás-me a ver, ainda não, eu vou ficar maior. Às vezes pode ser ansiedade, às vezes pode ser depressão, às vezes pode ser, sei lá... tristeza. medo de falhar. Há pessoas que não emagrecem porque a base por trás daquilo tudo é o medo de falhar. Isto é tão interessante. Eu acho isto maravilhoso. Pronto, eu entusiasmo com isto e tu também. Eu acho isto maravilhoso. O medo de não ser ouvida, o medo de não ser, sei lá, vista, sei lá, tanta coisa. Pode ser tanta coisa. E, portanto, o resultado realmente visível é corpo, mas o trabalho vai muito para além disto, não é? Vai muito mais fundo do que propriamente só o corpo. Olha, começamos na perfeição. É verdade. Pronto. Também é sempre aquele nosso lema, não é? Deixarmos ir. É. Fica combinado. Próxima vez vamos falar. Vamos começar com o controle. Até porque liga muito bem esta parte toda que nós temos a falar também do emagrecimento. Porque as pessoas querem controlar, muito, controlar tudo. E se tiverem algum tema, algum assunto, alguma reflexão, deixem. Nós falaremos sobre ela e refletimos aqui em conjunto. Se querem deixar alguma partilha, se alguém tiver aqui que seja nosso paciente, que queira deixar aqui o seu, como é que se diz? Está-me a faltar a palavra. Dar aquelas palavras que também possam ajudar outras pessoas. Olha, isso é uma coisa que às vezes as pessoas, por medo de exposição, não dizem nada, não partilham, não... Ou até às vezes com a perfeição, ou seja, não, eu mando, mas eu preciso de ver bem o que é que eu vou escrever. Lá está, a perfeição. E a verdade é que nós a refletir, e nós começamos esta conversa um bocadinho com este intuito de andarmos a falar, mas não temos certezas. Às vezes estamos a conversar uma com a outra, às vezes chegamos
a alguma conclusão. Mas ajudaremos com certeza alguém com as nossas palavras. Pronto, portanto, se quiserem deixar aqui o vosso testemunho, o vosso comentário, a vossa reflexão, ajudarão com certeza alguém que os vai ler. Porque nós não estamos sozinhas e há mais gente como nós. É verdade. Olha, um beijinho grande a todos. Obrigada, beijinhos e até já! Beijinho. Até já! Espera aí.